Vamos então iniciar nosso estudo falando sobre as atitudes dos filhos que desejam a bênção de Deus. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, nós, como já falei, talvez em 3 encontros estaremos concluindo esse estudo, mas queremos introduzi-lo trazendo aqui uma definição do que seja a palavra bênção. E como já de início queremos apresentar uma definição básica de que a palavra bênção, de maneira geral, numa visão geral, é uma expressão proferida oralmente, constituído de um desejo benigno. Então, abençoar alguém é expressar, é transmitir uma palavra cuja tal esteja constituída de um desejo, ou manifeste um desejo benigno. A palavra bênção no hebraico vem do termo bará, não é bará, é bará. E bará vem de uma raiz baraquer ou beiraquiher no hebraico, e significa ajoelhar, abençoar, exaltar, felicitar. No grego, vem do termo eulogia. Eulogia. E eulogia apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material ou espiritual. Então, dentro da visão da língua grega, eulogia é conceder a alguém algo material ou espiritual, e é a palavra traduzida para bênção. Então, abençoar significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e muitos frutos. Traduzindo, abençoar alguém é nós desejarmos, através de uma concessão de palavra, de poder, a esta pessoa, que ele alcance ou ela alcance prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e muitos frutos. A expressão que é corriqueiramente ou comumente utilizada, que é Deus te abençoe, significa Deus te conceda poder e autoridade para você ser bem-sucedido. Então, quando transmitimos a palavra Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, traduzindo,
estamos dizendo aos nossos filhos: Deus te conceda poder e autoridade para você ser bem-sucedido, próspero, fecundo, fértil e que tudo te multiplique. Então, abençoar é transmitir uma palavra, desejando que aquela pessoa adquira poder para experimentar todas estas maravilhas. A ideia de ser abençoado não abre brecha para nenhum tipo de comportamento negativo. O fato de alguém estar debaixo da bênção não dar a esta pessoa nenhum direito dele se comportar negativamente, ou seja, de maneira orgulhosa, soberba, agir com exibicionismo. Uma pessoa debaixo da bênção não tem direito de declinar o seu coração para esses tipos de comportamentos negativos. Muito pelo contrário, para Deus, quem é abençoado deve ser abençoador. Ou seja, Deus não me abençoa para eu me exibir. Deus não me abençoa para eu me assenhorar das pessoas, querer estar por cima, humilhar as pessoas. A bênção de Deus não gera esse tipo de comportamento. Em Gênesis capítulo 12, veja o que é que o Senhor diz a Abraão. Capítulo 12, versículo de número 2. O Senhor faz um chamado a Abrão, porque aqui ainda o seu nome não havia sido mudado. No capítulo 12, versículo de número 2, em relação à bênção, veja o que aqui o Senhor diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, ou abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e tu, Deus está dizendo, à medida que eu te abençoo, tu não te torna uma maldição para os outros, um empecilho para o sucesso dos outros, um obstáculo no caminho das pessoas. Quando Deus nos abençoa, Deus nos constitui abençoador. Ninguém pode receber uma bênção de Deus e transformá-la em ferramenta para humilhar pessoas, rebaixar pessoas, condenar pessoas de forma nenhuma. A verdadeira bênção, ou a bênção que vem de Deus, ela faz com que nós sejamos bênção para outros. Amém? Eu vi um irmão cantando numa versão dele, parece que é Damares, eu não sei se é Damares a cantora, mas que canta Sabor de Mel, é Damares. E eu vi um irmão dando uma versão a este hino, dizendo: quem me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai pegar em bomba quando eu for pastor. Você para aí. Quer dizer que Deus vai te exaltar para você se vingar de quem, na jornada, no processo em que Deus forja o obreiro, a ele não, quando eu for exaltado eu pego quem me... Não é assim que a Bíblia ensina. É verdade que o caminho da bênção, trilhar até o lugar da bênção, até conquistar a bênção de Deus, exige de nós que choremos, que passemos por situações difíceis, e até pessoas não compreendem o chamado,
não compreende o propósito de Deus na vida da gente e às vezes machucam a gente. Mas eu percebo que Deus usa pessoas para forjar pessoas. A Bíblia diz em Eclesiastes que é com o ferro que se afia o ferro. Deus usa pessoas para forjar pessoas para aquilo que Ele quer. Tem gente que às vezes faz tanta coisa achando que vai lhe prejudicar. Nem sabe ele que está gerando em você imunidade para quando você chegar aonde Deus quer, chegar preparado, sem manha, sem dengo, sem essas coisas que podem complicar sua gestão. Então, Deus usa pessoas para forjar pessoas. Então, Deus usa pessoas que muitas das vezes castiga a gente. Deus usa pessoas que muitas das vezes falam mal da gente. E eu não estou dizendo que Deus usou para falar, mas que o ato daquele irmão de não compreender o chamado, o propósito, Deus transforma em bênção. Amém? Não vou dizer que Deus usa a pessoa para fazer o mal, mas Deus usa aquele mal para transformar em bênção para nós. Que a Bíblia diz que quando os irmãos de José, eles chegaram até José após a morte de seu pai, preocupado, achando que José iria se vingar do que eles praticaram lá atrás, porque é um problema, irmãos. Quem pratica o mal contra os outros não consegue apagar da memória, fica lá. José não estava nem aí, irmãos. Mas eles chegaram para José e disseram: olha, nosso pai, antes de morrer, disse. Aí José entendeu. Cortou logo o argumento dele, disse: olha, se vocês estão pensando que eu vou fazer alguma coisa decorrente do que vocês fizeram, estão enganados. Tudo que vocês fizeram serviu para me preparar, para hoje eu estar aqui e abençoar vocês e vossos filhos. Então veja qual é a visão de quem é abençoado. Não é de se vingar de quem promoveu o mal. Ele entende que até aquele mal que foi promovido por alguém, Deus transformou em bênção para levá-lo até o lugar que ele se encontra, no lugar que Deus escolhera. Amém, meus amados? Então, segundo a palavra de Deus, Ele não abençoa-nos para vivermos nos exibindo, agindo com orgulho, mas para sermos úteis e abençoar outras pessoas. Diferente de abençoar é amaldiçoar. A palavra amaldiçoar no hebraico descreve algo terrível. A maldição é algo terrível, algo ruim. E a palavra amaldiçoar ou maldição vem de um termo chamado de kalal. Significa extrair, tirar a essência ou o propósito divino de alguém. Esvaziar ou deixar uma pessoa desprovida ou desprovida de bênção. Na verdade, somente Deus, diretamente ou por intermédio de um representante legal, é que pode abençoar e amaldiçoar uma pessoa. Mas devemos levar em conta que bênção e maldição não são concessões incondicionais, elas são retributivas, são experiências que vêm como consequência. As nossas atitudes é fruto de consequência ou de atitudes bem pensadas ou mal pensadas. Depende das nossas atitudes humanas. E aí, essas atitudes, se elas forem correspondentes positivamente ao que Deus orienta, suas consequências, seus resultados serão bênção.
Mas se ela corresponder negativamente ao que Deus orienta, então o resultado dessas atitudes será maldição. Veja o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28, quinto livro da Bíblia. Eu não quero subestimar a igreja, mas é porque estamos com vários novos convertidos, aí por isso que falamos assim. Mas eu sei que a igreja aqui é uma igreja que estuda a palavra. E é bom pregar para uma igreja que gosta da palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Versículo 7 diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e o que? E andares nos seus caminhos. Ou seja, Deus tem essa relação de bênção, mas aqui está a condição: quando? A partir do momento, quando guardares os mandamentos. Quer dizer, se eu não guardo, e guardar aqui significa zelar, cumpri-los, colocá-lo em prática. Amém? Quando guardares os mandamentos. Então aqui está uma condição estabelecida. Em Provérbios capítulo 26, versículo 7, a gente percebe que até a maldição também, ela é fruto das atitudes. Não é algo imposto incondicionalmente, mas é algo que vem como consequência. Provérbios 26, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, o quê? Não virá. Ou seja, toda maldição, ela é efeito. É efeito. Se é efeito, tem uma causa. Bênçãos e maldições são efeitos. Tem causa. Qual é a causa da bênção? A obediência, guardar os mandamentos. Então, por que está havendo essa maldição? Tem uma causa. Maldição não vem do nada, sem nada. Não, tem uma causa. Toda maldição tem causa. E a Bíblia está dizendo, se não há causa, a maldição não vem. Ou seja, se alguém está sofrendo algum tipo de privação de bênção, porque bênção é concessão de poder para adquirir. Maldição é a ausência desse poder que nos leva a adquirir. Então, quando não se tem o poder para adquirir, isso é chamado de maldição, porque aí a pessoa fica à mercê do relento, do sofrimento, de dores. E aí a maldição, segundo a Bíblia, ela tem causa. Tem causa.
Ah, porque fulano foi atropelado. Que maldição! Não, é porque ele não olhou direito quando foi atravessar a pista. Ah, porque fulano está com câncer no pulmão. Há uma consequência nisso aí. Ou seja, no pecado original, ou seja, no pecado dele, tipo, fumou. Ah, porque fulano está com o vírus HIV. Tem uma causa nisso aí. Não existe maldição sem causa. É a Bíblia que está dizendo. Amém, meus irmãos? Amém. Claro que eu não vou generalizar, dizer que todo sofrimento é maldição. Não é isso que eu estou dizendo, porque existem sofrimentos que são frutos de uma provação de Deus. O caso de Jó. Eita, foi isso que os irmãos ou os amigos de Jó entenderam. Está amaldiçoado, mas não era. Era um propósito de Deus, era uma provação. Mas, como eu estou tratando especificamente de maldição, toda maldição ela tem causa. Amém? Assim como as bênçãos também têm causa. Por isso, meus queridos, que existem duas classes de filhos. Existem filhos amaldiçoados, filhos que estão vivendo debaixo de maldição, e existem filhos abençoados. E agora a gente vai analisar daqui a pouco algumas atitudes que privam os filhos das bênçãos de Deus. Mas existem pessoas que estão debaixo de bênção e pessoas que estão debaixo de maldição, conforme Deuteronômio. Abra a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto, tenho colocado diante de ti. Eu não tenho imposto. As bênçãos e as maldições não são imposições. Deus não age com arbitrariedade nestas coisas. Ele diz: eu tenho proposto. E aqui cai mais uma vez a visão calvinista, que diz: você nasceu para ser abençoado, você nasceu para ser amaldiçoado. E aqui Deus diz: não. Ninguém nasceu para ser amaldiçoado. Bênção e maldição é uma proposta minha, eu proponho, eu coloco diante. E ele diz: eu tomo os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e... Mas veja como Deus, ele é sugestivo, orientador, diretivo. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua... Está diante de ti bênção e maldição. Se tu não souber escolher, segue minha sugestão ou orientação: escolhe, pois, a bênção, ou escolhe, pois, a vida. Então, existem pessoas que escolhem a maldição, e existem pessoas que escolhem o caminho da bênção. Então, se a bênção é efeito, a causa é a escolha. Se a maldição é efeito, a causa é a escolha. Escolha das atitudes, escolha das palavras, escolha das procedências. E a gente vai ver aqui que tipo de escolha estamos fazendo. E essas escolhas determinam um comportamento. Então, meus amados, existem atitudes que privam os filhos das bênçãos de Deus. Quero mostrar algumas delas. Se der tempo,
Vou mostrar todas elas, para na próxima semana a gente já começar a falar sobre as atitudes que encaminham para a bênção. Aqui são atitudes que caminham para a maldição, porque priva a pessoa de receber a bênção. A primeira delas é negar glória a Deus. Negar a glória devida a Deus. Todos nós devemos glorificar a Deus. Todo ser humano. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, respiração, vida. O que a Bíblia diz? Louve ao Senhor. Então, quando eu, nas minhas atitudes, não louvo a Deus, então as bênçãos de Deus não virão em minha direção. Não virão para a minha vida. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 32, nós temos aqui uma relação, um texto prolixo, que fala de comportamentos que privam o homem das bênçãos de Deus e os colocam diante de juízo, de castigo, de vilipêndio e tantas outras coisas que prejudicam-os. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz: porquanto tendo conhecido a quem não glorificaram como? Não glorificaram, negaram glória, negaram a glória devida a Deus. Eles conheceram a Deus, mas negaram-no a glória devida ao seu nome. Nem lhe deram graças, não foram gratos, não agradeceram. Antes, em seus discursos, arrumaram argumentos, discursos nas suas oratórias. Aí a Bíblia diz: antes nos seus discursos se desvaneceram, e o seu coração louco, insensato, fez o quê? Se obscureceu, ficou escuro, não conseguiram mais contemplar a verdade. Ficou na ignorância. Quando o homem nega a glória que pertence a Deus, ele passa a viver uma vida de ignorante, na ignorância do pecado, de engano. A mente dele fica escura, ele não consegue ver a realidade das coisas. Aí a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagens de homem e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, em vez de adorar o Deus incorruptível, invisível, eles agora estão adorando a imagem de escultura, a imagem de Maria, a imagem do Padre Cício, a imagem de Frei Damião. Aí ele diz: não, mas a gente não adora não, mas venerar é adorar, não existe outro significado para venerar, a gente só venera. Ele disse: a gente não adora não, a gente venera, mas venerar é adorar. Vai lá no dicionário para ver se não é. Aí eles deixam de adorar um Deus invisível e criam o seu Deus. Cria o seu Deus. E a Bíblia está dizendo que as pessoas que fazem isso estão negando a glória ao Deus verdadeiro. Está desviando a adoração. Em vez de adorar a pessoa certa, está desviando para adorar imagens. Imagens. Aqueles que fazem homens, aqueles que criam animais, porque tem países que adoram a vaca. Sabia disso, irmãos? Na Índia, a pessoa mexer com a vaca morre, porque adoram a vaca. No Egito tinha um deus chamado Hecate, uma cara de rã, no aspecto de uma rã, e as pessoas adoravam a Hecate. Rã era sagrado no Egito.
Aí Deus disse, vou mandar um bocado de ecte aí. Se incomodaram com ecte. Era ecte em cima da cama, era ecte em cima da mesa, era tanta da rã, que eles disseram, ora a Deus para tirar ecte daqui. Era tanto Deus, ecte por todo canto, que eles enjoaram. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou. Veja como a pessoa começa a perder a bênção. Eu estava lendo esse texto hoje e percebi que Deus reagiu 2 vezes em relação a isso. A primeira atitude da reação de Deus foi: pelo que Deus também os entregou aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus permitiu, porque Deus entrega, já que vocês não me querem, então sigam os seus deuses fracos, mentirosos. Então sigam, vocês não querem me seguir, então? Aí deixou eles, e vocês sabem que o culto a deuses era um culto envolvido com orgia, bebida, prostituição abertamente. Aí por isso que a Bíblia diz que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia. Veja como Deus olha aquelas orgias, chama de imundícia, para desonrarem o seu corpo, porque eles, adorando ao falso Deus, então eles praticavam tudo que a carnalidade, a natureza carnal desejava. E veja o absurdo dos cultos aos deuses, um culto podre, de imundícia. Aí a Bíblia diz, mudaram a verdade de Deus em... Ou seja, pegaram o que era a verdade, dizendo, não é assim não, é assim. É substituir a verdade pela mentira. E honraram e serviram mais a criatura, deram mais honra às pessoas, aos césares, às autoridades, do que o Criador. Deram mais honra aos homens que promoviam esses eventos de orgia do que a Deus, Criador do céu e da terra. É tanto que eles consideravam os césares um Deus, os faraós um Deus. Então eles davam mais honra aos homens do que a Deus. E tem gente que hoje é assim, Deus reclamou, Deus protestou. Deus chegou a dizer a Malaquias, diz a esse povo aí que está trazendo as ofertas para mim, que leve para o prefeito dele, para ver se o prefeito vai querer. Para o prefeito leva um animal bonito, inteiro, com saúde, para mim traz o roubado, para mim traz o manco, para mim traz o enfermo. Deus estava dizendo, para os homens vocês honram com o melhor, para mim traz o que não presta. E é sério isso, irmãos. Porque tem gente que quando vai para uma reunião de homens, é uma total reverência. Vem para a igreja, é uma irreverência, e anda, e conversa, e vai para lá, para cá, sem necessidade. Aí Deus está dizendo para os outros, o humano você sabe reverenciar, você sabe prestar atenção. Quando se trata o culto de adoração a mim, você faz de qualquer jeito. São essas coisas aqui. Só muda só o contexto. Mas estou aplicando. Aí diz que é bendito eternamente, amém. Pelo que, segunda atitude reativa de Deus, pelo que Deus os abandonou. Primeiro os entregou e agora abandonou. Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, homossexualismo feminino. Aí ele diz, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, deixou de se relacionar com mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, começaram um homem a cobiçar o outro, na sua sensualidade, uns com os outros, varão com homossexualismo masculino, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro. Então veja que tudo que eles faziam, ou que eles fizeram, nesse contexto de Paulo aqui, Deus chamou de erro. Erro aqui é pecado, porque qual é a palavra utilizada para pecado? Hamartia, traduzido, errar o alvo. Então, eles estavam atingindo um alvo errado. Aí Deus diz, erro, pecado. Erro, pecado. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus fez o quê? Mais uma vez, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não. Como é que eles estavam? Cheios de toda. De que mais? De que mais? De que mais? De que mais? Do que mais? Cheios de. E o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Será que não é isso que a gente está vendo aí nessa sociedade? É isso ou não é que estamos vendo? E que quer adentrar, quer entrar dentro da igreja esse tipo de coisas satânicas e carnais. Aí diz, sendo murmuradores, será que não é isso que está querendo entrar na igreja, gente, para estar murmurando? Detratores, pessoas que querem detratar o próximo, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. E presunçosos aqui é mesmo que vadios, viu? Inventores de males, desobedientes a quem? A pai e... Veja que está tratando aqui de filhos que não glorificam a Deus. Por isso que eu disse que é um texto que fala de filhos. Porque são desobedientes a pai e mãe. Se são desobedientes a pai e mães, olha aqui, são filhos que ainda estão debaixo da tutela, da autoridade de seus pais. A grande maioria aqui eram de menores. E mesmo de maiores, se fossem de maiores, mas eles não estavam seguindo os ensinamentos de seu pai e de sua mãe. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Eu vou dizer aqui, olha, infiéis no contrato aqui se refere a casamento, que é divórcio, infiéis no contrato. A pessoa assina um documento e depois quebra aquele contrato de amor e de fidelidade conjugal. Infiéis no contrato aqui também trata-se de acordos que se faz com compras de dívida. Só, eu vou te pagar tal dia. Aí faz aquele contrato, não paga. É a natureza de quem está debaixo de maldição. Pessoas que cumprem e não pagam. Pessoas que se casam e abandonam seus cônjuges. Sem afeição natural, não tem amor para ninguém. Não tem afeição natural, não tem beleza natural, porque eles não apreciam a vida da forma honesta. Irreconciliáveis, não querem acordo, sem misericórdia, não perdoam ninguém. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de quê? Os que tais coisas não somente as fazem, mas também consentem aos que as... Eles praticam e consentem. Faz também, rapaz, eu concordo contigo. Então vejam que a maldição ou a ausência da bênção vem quando os filhos não glorificam a Deus, negam a glória devida a Deus. Em segundo lugar, quando é que o filho atrai maldição? Quando ele nega, ou quando eles negam
o direito que os pais têm de se alegrarem com ele. Negam alegria aos pais. Sabia que todos os pais carregam um direito dentro de si? Que direito, pastor? De se alegrar com o filho que gerou. E quando o filho faz coisas que não dá ao pai esse direito, ele atrai para si maldição. Vamos para a Bíblia. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios 10, versículo de número 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio faz o quê? Alegra seu, mas o filho louco é o quê? É a tristeza de sua mãe. Provérbios 17, 25. Vamos lá, bem rapidinho, que tem vários textos para a gente consultar. Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para seu e amargura para quem o deu à luz. Vamos lá. Provérbios 19, 26. Provérbios 19. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Vamos lá. Provérbios 23, versículo 15 em diante. 23 e 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Se o meu próprio, é o pai dizendo ao filho: filho, se o teu coração for sábio, então o meu coração vai se alegrar. Tu estarás cumprindo uma lei de direito a mim, tu estás alegrando o teu pai. Versículo 16: e exultará, é um nível de alegria maior, o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom. Quer ter um fim bom, filho? Então alegra teu pai. Não será malograda a tua esperança. Você quer ter esperança e quer receber o que espera? Alegre seu pai. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre quem? Os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque tem filho que só quer isso, só quer estar em festa, e só quer estar se embriagando, e churrasco, acha que a vida se resume nisso. Porque o beberrão e o comilão cairão e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Você vai dormir, daqui a pouco vai vir sujo, ou vai sujar tuas vestes, teu caráter. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não há vendas. É por isso que os meus livros que eu comprei eu não vendo para ninguém, nem gosto de emprestar. Que a Bíblia diz: compra a verdade. Verdade aqui é: compra livro, vai estudar. Vai estudar e não venda para ninguém não. O que você comprou para estudar, guarde, faça uma biblioteca. É a Bíblia ensinando. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compra livros que vai te ensinar a ter sabedoria, a ter disciplina e a ser prudente. Grandemente, o que é que vai acontecer com o pai? Se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se o que te... Então observe de que o filho, ele tem não somente o dever de glorificar a Deus, mas também de alegrar o pai. Quando ele nega glória a Deus, quando ele nega alegria ao seu pai, então ele está
caminhando para a maldição. Qualquer filho que faz coisas que vai promover tristeza no pai, ele caminha para a maldição. Para a maldição. Em terceiro lugar, o que é que leva, o que é que priva o filho das bênçãos de Deus? Primeiro, negar a glória devida a Deus. Segundo, negar a alegria aos pais. Terceiro, desprezar os pais. Não fazer caso. Não dar importância. Não reconhecer o sacrifício deles. A dedicação deles por nós. Veja o que diz a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar o seu ou a sua, e todo o povo dirá amém. Amém. Concordo, assim seja. Nenhum filho pode desprezar o pai e a mãe, porque a Bíblia diz que vai estar debaixo de maldição. Não pode desprezar o pai e a mãe, de maneira nenhuma, irmãos. Nada justifica. A mãe pode ser uma pessoa mais ignorante, mais bruta, o pai, mas nada justifica o filho desprezá-los. Nada justifica. E a Bíblia diz, é maldito quem desprezar o pai e a mãe. O que é que mais leva um filho a privar-se das bênçãos de Deus? Roubar os pais. Abra a Bíblia. E a Bíblia fala disso, pastor. Fala. Provérbios 28 e 24. Tem filho ladrão? Tem. Tem filho que pega o dinheiro do pai sem pedir, sem autorização. E tudo que não é seu e você pega sem autorização é roubo. Não se pode. Se precisa, pede. 28 e 24. Provérbios 28 e 24. O que é que diz aí? O que rouba a seu pai ou a sua e diz, não há transgressão. O que é que a Bíblia diz? É companheiro de Satanás. Quem é o destruidor? Quem é? Quem é que vem para roubar, matar e destruir? Quem é? Quem é que vem para roubar, matar e destruir? Não é o diabo? Não é o ladrão? Não é uma figura ali de Satanás? Então, a Bíblia está dizendo que o filho que rouba o pai é companheiro do diabo. É forte, né, irmãos? É muito forte isso. É amigo de Satanás. Faz companhia ao diabo. E isso atrai maldição. Isso atrai maldição. O que mais priva o homem das bênçãos de Deus? Zombar dos pais. Você sabe que tem filho que gosta de rir, zombar. Não é rir de uma coisa que o pai conta engraçado, é rir deles. É escarnecer. É zombar de seus pais. É rir com a intenção de humilhá-lo. A zombaria é o riso que vem com a intenção de humilhá-lo. E a Bíblia diz que quem ri dos pais com a intenção de humilhá-lo está debaixo de maldição. Veja o que diz a Bíblia. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, o que é que vai acontecer? Corvos do ribeiro, urubu, deixa eu traduzir aqui para uma linguagem bem popular, urubu, né? O arubu, urubu, os corvos do ribeiro, o que é que vai acontecer?
vão arrancar aqueles olhos e os pintãos da águia, o que é que vai fazer? É como que o urubu mãe ou pai vai pegar aquele olho, porque o que a Bíblia está dizendo é que vai morrer. E quando morrer, o urubu vai puxar e levar para o ninho. E os filhotes do urubu vai comer o olho. É isso que a Bíblia está dizendo, porque a águia, o urubu, está tudo na mesma linhagem de animais, desse tipo de animais, de corvos. Isso é maldição. Quem vive zombando do pai e da mãe, e tem gente que não zomba, não é nem rindo, falando, é só com os olhos. Só que Deus diz, o urubu vai comer teu olho. Porque nem um filho tem direito de zombar do pai e da mãe. Tem filhos que quando o pai vai cantar, ele fica rindo lá embaixo, porque o pai não sabe cantar o hino direito. Então o urubu vai comer teu olho. Se você não se arrepender, que você está escarnecendo de seu pai. No decorrer desse estudo a gente vai analisar o que aconteceu com uma família por causa dessa atitude de escarnecer, de zombar do pai, zombar da mãe. Cuidado com esse tipo de comportamento, porque isso atrai a morte, a maldição. Aí tem, eu estou sofrendo tanto, não sei porquê. Não sabe? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, que a Bíblia vai dar uma refrescada na tua memória. Você lembrar do dia que você zombou de seu pai, de sua mãe. Não é porque ele não sabe mexer no celular que você tem um direito de zombar deles. Eles podem não saber mexer no celular, mas eles sabem de coisa que você não sabe. Porque tem filho que chama até o pai de burro. Pai, não é burro, não dá nem mexer. E é assim. Quem lhe deu esse direito de dizer isso com seu pai e com sua mãe? Cuidado, leia a Bíblia. A maldição sem causa não encontra repouso, mas se tiver causa, se você der motivo, fizer por onde, a maldição chega. Quer ver outra coisa que pode atrair maldição? Irar-se contra o pai e a mãe. Tem filho que se acha no direito de se irar. Eu não suporto minha mãe. Eu não suporto meu pai. Isso aí se chama ingratidão. Isso é ingratidão. Porque eles te suportou. Eles te suportou. Quando tu não podia comer sozinho, quando fazia tuas necessidades, era eles que te limpavam, era eles que cuidavam de você, era eles que estavam lá, acordados para você dormir, adoecia para você ter saúde, ficavam sem roupa nova para comprar roupa para você. Aí você cresce, fica cheio de direito e acha que tem direito de se irar contra seu pai e está exigindo coisa dele. Tem filho que quer transformar o pai no empregado, a mãe numa empregada. Já passou minha roupa, já fez isso. E por que você não pega e passa? Você é aleijado? Você nasceu sem as mãos? Porque se você é um corpo em potencial, então você pode passar também para ajudar. Ver que ele já tem uma carga durante o dia, varrer casa, lavar roupa, cuidar de uma coisa, cuidar de outra. Por que você não passa? Aí a mãe não passa, já vem de uma carga durante o dia todo, enquanto eles dormiam, até tarde, a mãe já estava ali, o pai já estava ali, aí não passa uma roupa, ele fica irado. Eu já mandei roupa tal. E você tem direito de se irar. Porque você não passou. Ai, irmão, essa doutrina vai pegar tanta gente aqui. Vai, irmãos, vai, porque eu gosto de falar as coisas na direção de Deus, e chegou o tempo de Deus falar com muitos crentes aqui acerca disso. Eu sei que no final Deus vai remover muita maldição que está sobre alguns crentes,
Carregam maldição, porque vão se arrependerem no decorrer desse ensino, vão se conscientizar e se arrepender, e Deus vai remover, porque Deus, Ele não resiste o coração contrito e quebrantado. Aí Deus vai remover, mas daqui para lá Ele vai lhe esclarecer. Vai lhe esclarecer. Meus amados, eu louvo a Deus. Você pode ler aí Salmo 2, versículo 12. Queria terminar essa parte aqui para a gente já começar na próxima. Aguente só mais 5 minutos, em nome de Jesus. Salmo 2, versículo 12 diz assim: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no... Quer dizer que o filho pode se irar e perecer, quando em breve se inflamar a sua... O filho que se ira, ele pode se inflamar e perecer no caminho, é a maldição. Filho que se ira contra o pai. Aí você pode associar Provérbios 15 e 18 e Provérbios 29 e 11. Para concluir, o que é que priva os filhos das bênçãos? Agredir fisicamente ou verbalmente aos pais. Quando se agride fisicamente ou verbalmente aos pais. Veja o que diz a palavra. Êxodo 21 e 15. Êxodo 21 e 15. Eu vou terminar neste ponto, para na próxima semana, se Deus permitir, nós começarmos falando acerca das atitudes que atraem as bênçãos. Estou falando de comportamentos e atitudes que privam-nos das bênçãos. Agredir fisicamente ou verbalmente aos pais. Êxodo 21 e 15 diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Versículo 17. E quem, veja, agora aqui é agressão verbal, não é agressão física, agora é verbal. E quem amaldiçoar a quem? A seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá também. Agrediu o pai fisicamente ou verbalmente, fica debaixo de maldição. Na antiga aliança já era, na mesma hora, apedrejado. Então veja que a agressão física ou verbal coloca o filho sob maldição. Provérbios 20 e 20, veja o que diz a palavra de Deus, ainda neste ponto. Provérbios 20, versículo 20. Como é bom estudar a palavra, amados. Como é bom estudar a palavra de Deus. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, veja o que aqui a Bíblia diz: apagar-se-lhe-á a sua e ficará em trevas. Detalhe, apagar a lâmpada aqui pode se referir à morte e ao inferno. Apagar a lâmpada aqui pode se referir à loucura. Você já viu pessoas loucas andando por aí? Grande maioria, não vou generalizar, grande maioria agrediram pai e mãe. E a lâmpada, que é o entendimento, o tino da mente, Deus apagou e ele vive em trevas. Não sabe o que é, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que tem. Deus apagou a lâmpada. Aí enlouquece. Sabe por quê? Amaldiçoou o pai, agrediu o pai verbalmente. Aí Deus mexe na mente, a pessoa fica louca e fica no mundo sem luz.
Uma pessoa sem luz, sem direção, sem entendimento. A Bíblia diz que Deus apaga a lâmpada dessas pessoas. Então, a agressão física ou verbal submete os filhos à maldição, priva os filhos da bênção de Deus. Nunca abra a sua boca para dizer: eu queria que você morresse. Com a sua mãe, com o seu pai. Você só está vivo por causa deles. Foram eles que lhe geraram. Nunca abra a sua boca para dizer: eu quero desaparecer, nunca mais lhe ver. Cuidado. Cuidado, você pode estar atraindo maldição para você. Você pode estar causando a maldição, porque sem causa ela não vem, mas com causa ela vem. Abrindo uma porta para a maldição. Tem filhos, amados, que abandonam os pais. Eu aprendi desde criança, eu digo isso com alegria no meu coração, não que abandonam os pais, mas isso que eu vou falar agora. Mas desde criança eu aprendi num livro secular. Eu vi uma história no livro secular e aquela história mexeu comigo. E eu levei e mostrei a meu pai. Tinha um desenho de um rapaz e um pai dentro de uma mata. E eu lembro como se fosse hoje. Eu li a história. Foi minha tarefa de classe ler para os alunos. E essa história ficou gravada. Que em uma determinada aldeia tinha-se a tradição de quando os pais envelheciam e os filhos deveriam levá-lo para a mata para morrerem lá. Porque na sociedade, nessa aldeia, não aceitavam velhos. Então os velhos eram levados para a mata para morrerem lá. Era uma sociedade de jovens. E um certo jovem chegou para o seu pai e disse: pronto, pai, o senhor já atingiu a idade. Vou organizar as coisas aqui porque eu tenho que lhe levar para a mata. E o senhor vai ficar lá, não pode mais viver aqui na nossa aldeia, é uma tradição. E o velho pai disse: por não, cumpra a tradição. E o filho, com dó do pai, levou um cobertor, achando que estaria ajudando, ia prolongar a morte do pai. E ele levou um cobertor, achando que estaria ajudando o pai. Na hora de se despedir, de abraçar, de beijar, aí ele puxa da bolsa um cobertor e entrega ao pai e diz: pai, isso aqui é para o senhor se cobrir na hora do frio aqui nesta mata. Aí o pai dele disse: espera um momento. Virou-se assim, rasgou o cobertor em duas bandas, pegou uma parte, pronto, essa parte aqui já me serve. Esse lado aqui do cobertor já é suficiente para mim. Se esse outro, eu quero que você leve e dê ao seu filho, para quando você envelhecer, ele trazer e lhe dar essa outra parte para você morrer aqui como eu vou morrer. Quando o filho viu aquilo ali, ele disse: não, pai, você não vai morrer mais não, vamos embora para casa, o senhor morre lá. O que ele pensou: hoje é ele, amanhã sou eu. Se você não cuida do seu pai hoje, lembre-se que amanhã é sua vez. Se você não honra seu pai hoje, lembre-se, amanhã é sua vez. Tudo que você faz hoje é uma semeadura para o seu futuro. Se você desonra ele hoje, amanhã é sua vez. Se você castiga ele hoje, amanhã é sua vez. Mas se você honra, valoriza, amanhã é sua vez. Amanhã é sua vez. Escolha. Bênção e maldição estão em nossas escolhas. Amém. Todos em pé.